Olá, você está no Instante Audiobooks. No vídeo de hoje você vai ouvir o início de uma das investigações mais inquietantes de Sherlock Holmes. Um mistério que começa com um detalhe aparentemente simples, mas que carrega consigo o peso de uma antiga lenda. Então, coloque seus fones de ouvido, ajuste o volume e permita que essa história comece. O Senhor Sherlock Holmes. O Senhor Sherlock Holmes, que costumava se levantar muito tarde, a não ser nas raras ocasiões em que passava a noite inteira acordado, agora estava sentado na mesa do café e, de pé diante da lareira, eu peguei a bengala que o nosso visitante tinha esquecido na noite anterior. E era um belo pedaço de madeira grossa de castão redondo, daquele tipo conhecido como Penham Lawyer. E logo abaixo do castão tinha um anel de prata de quase 2,5 cm de largura. E dizia a James Mortimer, dos seus amigos CCH. E isso estava gravado nele com a data de 1884. Era exatamente o tipo de bengala que o antiquado médico de família costumava usar. Uma bengala majestosa, resistente e que inspirava confiança. Muito bem, Watson. E o que acha dela? Holmes estava de costas para mim e eu não tinha dado a ele nenhuma indicação do que eu estava fazendo no momento. E como você soube o que eu estava fazendo? Eu acho é que você tem olhos atrás da cabeça. Eu tenho pelo menos um bule de café bem polido, folheado de prata diante de mim, ele disse. Mas me fale, Watson, o que você deduz da bengala do nosso visitante? Já que, infelizmente, não o encontramos aqui, como não temos nenhuma ideia do que ele desejava, então este souvenir acidental passa a ser importante. Então me deixe ouvir a sua descrição do homem por meio de um exame desta bengala. Olha, eu acho que esse Dr. Mortimer é um médico idoso, bem-sucedido, muito estimado, não é? Já que eles o conhecem e lhe deram este testemunho da sua estima. Eu disse, seguindo até onde eu podia os métodos do meu amigo. Ótimo, disse Holmes. Excelente, Watson. E eu acho também que tem uma grande probabilidade de que ele seja um médico rural, já que ele faz grande parte das suas visitas a pé. E por que acha isso? Porque essa bengala, embora originalmente muito bonita, tem sido tão maltratada que dificilmente eu posso imaginar um médico da cidade usando ela. A grossa ponteira de ferro está gasta, então é evidente que ele tem caminhado muito com ela. Perfeitamente lógico, disse Holmes. E também tem esses amigos do CCH, e eu imaginaria isso como sendo alguma coisa de caça. O grupo de caçadores locais, cujos membros possivelmente receberam dele alguma assistência cirúrgica e que, em retribuição a isso, tenham lhe dado um pequeno presente. Olha, realmente, Watson, você está se superando, disse Holmes, empurrando sua cadeira para trás e acendendo um cigarro. E eu me sinto também obrigado a dizer que em todas as histórias que você teve a bondade de escrever a respeito das minhas pequenas proezas, você costuma subestimar a sua própria capacidade. E talvez você mesmo não seja luminoso, mas você é um condutor da luz. Sabe, algumas pessoas, meu caro amigo, mesmo não dotadas de genialidade, têm um poder notável de estimulá-la. E eu confesso que eu lhe devo muito. Ele nunca tinha falado tanto sobre isso antes. E devo admitir que suas palavras me deram um imenso prazer, porque muitas vezes eu tinha ficado magoado com a sua
indiferença pela minha admiração e pelas tentativas que eu tinha feito para dar publicidade aos seus métodos. Fiquei orgulhoso também ao pensar que eu tinha dominado tanto o seu sistema a ponto de aplicá-lo e, assim, receber a sua aprovação. Ele pegou a bengala das minhas mãos e a examinou por alguns minutos. Depois, com uma expressão de interesse, ele largou o cigarro e levou a bengala até a janela, onde a examinou novamente com uma lente convexa. Interessante, embora elementar, disse ele ao voltar para o seu canto favorito do sofá. Certamente tem, sim, uma ou duas indicações nessa bengala, e elas vão nos dar base para várias deduções. E alguma coisa me escapou? Eu perguntei com alguma leve presunção. Eu espero não ter deixado passar nada importante. Eu receio, meu caro Watson, que a maioria das suas conclusões esteja errada. Quando eu disse que você me estimulava, eu quis dizer, para ser franco, que, ao notar os seus enganos, muitas vezes eu fui conduzido na direção da verdade. Não que você esteja inteiramente errado neste caso, porque o homem é certamente um médico do campo. E sim, ele anda um bocado. Então eu estava certo. Até este ponto. Mas isso era tudo? Oh, não, não, meu caro Watson. De modo algum isso era tudo. Eu poderia sugerir, por exemplo, que é mais provável que um presente a um médico seja dado por um hospital do que por um grupo de caçadores, e que quando as iniciais CC são colocadas antes desse hospital, aí as palavras Charing Cross surgem naturalmente. Talvez você tenha razão. A probabilidade está nessa direção. E se considerarmos isso como uma hipótese de trabalho, nós temos uma base nova na qual começar a reconstituição do nosso visitante desconhecido. Bom, então, supondo que CCH signifique Charing Cross Hospital, que outras deduções podemos fazer? E não tem nenhuma óbvia? Você conhece os meus métodos, Watson. Então aplique. Bom, eu só posso pensar na conclusão óbvia de que o homem clinicou na cidade antes de ir para o campo. Acho que podemos nos aventurar um pouco além disso. Considere a coisa assim. Em que ocasião seria mais provável que este presente fosse dado? Quando que os seus amigos se reuniram para lhe demonstrar a sua estima? Obviamente, no momento em que o Dr. Mortimer se retirou do serviço do hospital para começar a clinicar por conta própria. E sabemos, então, que houve um presente. Achamos que houve uma mudança de um hospital da cidade para uma clínica no campo. Neste caso, nós estaríamos indo longe demais na nossa dedução se disséssemos que esse presente foi dado na ocasião da mudança, por exemplo. Isso certamente parece provável. Certo, então agora você vai poder observar que ele não podia fazer parte da equipe do hospital, já que só um homem bem estabelecido numa clínica de Londres poderia ter uma posição dessas. E um homem assim, meu caro Watson, não iria se meter no campo. E o que ele era então, se ele estava no hospital, mas, apesar disso, não fazia parte da equipe? Ele só podia ser o cirurgião residente ou o médico residente. Pouco mais do que um estudante do último ano. E ele saiu há 5 anos, conforme está na data da bengala. Portanto, o seu médico de família, sério, de meia-idade, se evaporou, meu caro Watson. E surge, então, um sujeito jovem, com menos de 30 anos, amável, sem ambição, distraído, e dono de um cão de estimação que eu descreveria de modo aproximado como sendo maior que um terrier e menor que um mastim. Eu ri com incredulidade quando Sherlock Holmes se recostou no sofá e soltou anéis trêmulos de fumaça em direção ao teto. Quanto à última parte, eu não tenho nenhum meio de conferir, mas, pelo menos, não é difícil descobrir alguns detalhes sobre a idade e a carreira profissional do homem. Eu disse. Da minha pequena prateleira de livros de medicina, eu tirei o catálogo dos médicos e procurei o nome.
E tinha vários Mortimers, mas só um poderia ser o nosso visitante. Eu li em voz alta o seu registro. Mortimer James MRCS, 1882, Gripen Dartmoor, Devon. Cirurgião residente de 1882 até 1884 do Hospital Charing Cross. Vencedor do Prêmio Jackson de Patologia Comparada com um ensaio intitulado A Doença é uma Reversão. Membro correspondente da Sociedade Sueca de Patologia e autor de algumas anomalias do atavismo. Lancet, 1882, e também Progredimos, da Journal of Psychology, de março de 1883. E médico oficial das paróquias de Gripen, Torsley e Hyde-Barrow. Nenhuma dedução aqueles caçadores locais, Watson. Mas um médico rural, como você bem observou, com muita perspicácia, inclusive, disse Holmes com um sorriso maroto. Acho que eu estou razoavelmente justificado em minhas deduções. E quanto aos adjetivos, eu disse, se eu me lembro bem, que ele era amável, sem ambição e distraído. E, segundo a minha experiência, só um homem amável neste mundo recebe provas de estima. Assim como só um homem sem ambição abandona uma carreira em Londres por uma no campo. E só um homem distraído deixa sua bengala e não um cartão de visitas após esperar por 1 hora na sala. E o cachorro? Bom, tem o hábito de carregar esta bengala atrás do seu dono, já que é uma bengala pesada. Então o cachorro certamente a abocanha com força pelo meio, e as marcas dos seus dentes são bem visíveis aqui. A mandíbula do cachorro, como mostra o espaço entre essas marcas, é larga demais, na minha opinião, para um terrier, e não é suficientemente larga para um mastim. E poderia ser sim um... Por Deus! É um spaniel de pelos encaracolados. Ele havia se levantado e atravessado a sala enquanto falava. Só que agora estava parado na reentrância da janela. E tinha tanta convicção na sua voz que eu até ergui os olhos surpreso. Meu caro amigo, mas como que você pode ter tanta certeza disso? E é aqui que a genialidade de Holmes começa a aparecer. Assim como também uma ajudinha do destino. Porque às vezes não é o que aconteceu que resolve o mistério, é o que deixou de acontecer. Bom, meu caro amigo, pelo simples fato de que eu estou vendo o próprio cachorro no degrau da nossa porta. E esse aí é o toque da campainha do seu dono. Mas por favor, não saia, Watson, eu lhe peço, porque ele é seu irmão de profissão, então a sua presença pode ser útil para mim. Agora é o momento dramático do destino, Watson, em que se ouve um passo na escada que está caminhando para dentro da vida da gente. E não se sabe se é para o bem ou para o mal. O que o Dr. James Mortimer, o homem de ciência, pede a Sherlock Holmes, o especialista em crimes? Entre. A aparência do nosso visitante foi uma surpresa para mim, já que estava esperando um clínico rural típico. E o nosso visitante era um homem muito alto e magro, com um nariz comprido como um bico que se projetava entre os 2 olhos cinzentos e vivos, olhos muito juntos e faiscando por trás de um par de óculos com aros de ouro. Estava vestido de modo muito profissional, só que bastante desleixado até, porque o seu sobretudo estava sujo e as suas calças poídas. E, embora fosse jovem, as suas costas compridas já estavam curvadas. E ele caminhava com um impulso da cabeça para frente e um aspecto geral de atenta benevolência. Quando ele entrou, seus olhos caíram sobre a bengala na mão de Holmes, e ele correu para ela com uma exclamação de alegria. Eu estou tão contente, ele disse. Eu não tinha certeza se tinha deixado ela aqui ou no escritório da companhia de navegação, e eu não perderia essa bengala por nada neste mundo. Um presente, eu vejo, disse Holmes. Sim, senhor. Do Hospital Charing Cross? De 1 ou 2 amigos de lá na ocasião do meu casamento.
Ai, meu Deus. Meu Deus, isso é mau, disse Holmes, sacudindo a cabeça. O Dr. Mortimer piscou, um pouco espantado. E por que isso é mau? Apenas porque o senhor desorganizou as nossas pequenas deduções. O seu casamento, o senhor diz? Isso, exatamente, eu me casei, de modo que eu deixei o hospital e com ele todas as esperanças de uma clínica de consultas. Isso foi necessário para montar um lar. Ora, vamos, afinal de contas, não estamos tão errados, disse Holmes. Mas e agora, doutor James Mortimer? Senhor, cavalheiro senhor, um humilde MRCS. E um homem de mente precisa, evidentemente. Um diletante da ciência, Sr. Holmes, só um apanhador de conchas nas praias do grande oceano desconhecido. Eu presumo que seja ao Sr. Sherlock Holmes a quem eu esteja me dirigindo, e não... Oh, não. Esse aí é o meu amigo, o Dr. Watson. Ah, prazer em conhecê-lo, senhor. Eu ouvi mencionarem o seu nome ligado ao do seu amigo. Mas o senhor me interessa muito, Sr. Holmes. Dificilmente eu teria esperado por um crânio tão dolicocefálico ou por um desenvolvimento supraorbital tão bem marcado. O senhor me permitiria passar o dedo pela sua fissura parietal? Um molde do seu crânio, senhor, até que o original fique disponível? Seria um ornamento e tanto para qualquer museu antropológico. E, desculpa, não é a minha intenção ser grosseiro, mas eu confesso que eu cobiço o seu crânio. Sherlock Holmes indicou uma cadeira ao nosso visitante. Eu percebo que o senhor é um entusiasta da sua linha de pensamento, assim como eu sou da minha, ele disse. Observo pelo seu dedo indicador que o senhor faz os seus próprios cigarros. Não hesite em acender um se quiser. O homem tirou do bolso papel e fumo e enrolou um no outro com uma habilidade surpreendente. Ele tinha dedos longos e trêmulos, tão ágeis e inquietos quanto as antenas de um inseto. E Holmes estava em silêncio, só que os seus rápidos olhares penetrantes me revelaram o interesse que ele tinha pelo nosso curioso companheiro. E eu presumo, senhor, que não foi simplesmente com o objetivo de examinar o meu crânio que o senhor me deu a honra de passar por aqui ontem à noite e hoje novamente? Disse ele por fim. Não, senhor, embora eu esteja feliz por ter tido a oportunidade de fazer isso também. Mas eu vim procurá-lo, Sr. Holmes, porque reconheci que eu mesmo sou um homem pouco prático e porque eu me defrontei de repente com um problema muito grave e extraordinário. E reconhecendo como reconheço que o senhor é o segundo maior especialista da Europa, eu... É, realmente, senhor. Mas eu posso saber quem tem a honra de ser o primeiro? Perguntou Holmes com uma certa aspereza. Bom, para um homem de mente estritamente científica, a obra de Monsieur Bertillon deve sempre ter um forte apelo. Então não é melhor o senhor ir consultá-lo? Bom, eu disse, senhor, que para a mente estritamente científica. Só que como um homem de negócios práticos, o senhor é reconhecido como único. Bom, e eu espero, senhor, não ter, assim, inadvertidamente... É, só um pouco, disse Holmes. Bom, e eu acho, Dr. Mortimer, que o senhor agiria de modo sensato se, sem mais delongas, tivesse a bondade de me contar objetivamente por que está pedindo a minha ajuda.